Atos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, hoje o título do nosso estudo é Jesus Cristo, o Juiz. Jesus Cristo, o Juiz. E a gente termina essa série de estudo dia 31 de dezembro. O ano terminando, a gente termina junto também. O último estudo será sobre a certeza do julgamento, né? Julgamento de Deus. Então vamos ver logo quem vai julgar as nações, vai ver que é Jesus Cristo. Irmãos, como já temos visto, as Escrituras declaram com ousadia que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e que o seu nome é o único pelo qual os homens podem ser salvos. A gente tem visto isso claramente. Nesse estudo, irmãos, hoje veremos que as Escrituras ensinam que Cristo foi exaltado à destra de Deus como juiz de todos os homens. Não apenas como Salvador, não apenas como Rei, mas também como juiz de todos os homens. Ele foi exaltado à destra do Pai. Embora esse ofício possa ser considerado como uma extensão do seu papel como Rei, ele é tão importante das Escrituras que deve ser considerado separadamente. Um dia chegará em que toda a humanidade, sem exceção, será julgada. Sem exceção. Pare para pensar aí, os homens mais poderosos que a humanidade já conheceu. Do passado e do presente. Do futuro a gente não sabe quem será. Mas pare para pensar em Hitler, Stalin, Fidel Castro, os ricãos, né? Os homens mais ricos do mundo, mais poderosos, como o dono da Microsoft, como é o nome dele? Bill Gates, já foi o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que praticamente governa, né? Lidera a humanidade aí com suas ideias, com a tecnologia. Fala, irmão. Exato. Todo mundo, todos os seres, sem exceção, né? Mas pense, esses homens poderosos, conhecidos, temidos, influenciadores, um dia estará diante do crucificado. Que coisa? Aquele Jesus lá, né? Aquele Jesusinho, né? Como é considerado por muitos. O homem de dores, o carpinteiro, foi pendurado numa cruz e considerado maldito, desprezado, cuspido, humilhado. Aquele mesmo Jesus lá, da cruz, que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia, foi exaltado à destra de Deus, não apenas como Salvador, não apenas como Rei, mas também como juiz. Todos estes se prostrarão diante dele. Como aquele texto de Filipenses, né? Toda boca confessará, todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é algo maravilhoso, rapaz. Um dia chegará em que toda a humanidade, sem exceção, será julgada, e seu destino eterno será determinado apenas pelo homem Jesus Cristo. O Evangelho não pode ser entendido a parte dessa verdade. Então, irmãos, vamos ver aqui o julgamento de Cristo e o Evangelho. Irmãos, é extremamente importante compreendermos que a doutrina do juízo é uma parte essencial de toda a verdade, toda a verdadeira proclamação do Evangelho. Para ser fiel às Escrituras, devemos proclamar que o mesmo Cristo que veio morrer pelos pecados do seu povo virá uma segunda vez para julgar e condenar aqueles
que rejeitam sua obra de salvação. Na primeira vinda, ele vem como um Salvador. Vem como um Salvador. Vem como o sacrifício que expiaria o pecado do seu povo. Agora, a segunda vez que ele vem como um juiz para julgar e condenar aqueles que rejeitam a sua obra de salvação e que é oferecida a todos gratuitamente. Eu costumo fazer uma ilustração no evangelismo. A gente fala do evangelho, a gente prega o evangelho e a pessoa diz, eu entendi, aí está certo. Qual é a sua resposta diante dessa verdade? Não, que não sei o que, fica dando coisa. Aí eu vejo que a pessoa não entendeu, né? Aí eu gosto de dar ilustrações. Eu digo assim, veja, vamos entender melhor. Imagine que você tem uma doença raríssima e que você só pode ser curado com um único remédio. Existe só um único remédio em todo o mundo que pode curar a sua doença. E que ele é caríssimo, você não pode pagar por ele. Você não tem condições de comprá-lo. Aí vem um homem muito rico, milionário, compra esse remédio, chega até você e diz, está aqui. O único remédio que existe no mundo que pode curar a sua doença e que você não tem a mínima capacidade ou condições financeiras de comprá-lo para ser curado. Eu comprei para você e eu estou lhe oferecendo gratuitamente. Você só precisa estender a mão, recebê-lo, tomá-lo e ser curado. A pergunta da pessoa, o que é que você faria? Você pegaria esse remédio? Tomaria esse remédio? Disso depende da sua vida? A pessoa diz, claro que eu tomaria. E pronto, é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Estamos oferecendo um remédio, Jesus Cristo. O Evangelho é o único que pode curar você dos seus pecados, perdoar os seus pecados, salvar você de uma tão grande condenação. Está por vir. Então, isso é uma parte essencial da pregação do Evangelho. E nós vemos isso muito claro, né? O julgamento de Cristo e o Evangelho. Por exemplo, Romanos 2,16 diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julga os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então veja a relação do julgamento com o Evangelho. Paulo está falando aqui em Romanos 2,16. Haverá um dia em que Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, de conformidade com o meu Evangelho, diz Paulo. Então o julgamento está intrinsecamente ligado ao Evangelho. É necessário que quando pregamos o Evangelho, anunciamos também o julgamento iminente que virá sobre toda a humanidade, em que aqueles que negarem a oferta da salvação gratuita oferecida através da pregação do Evangelho certamente serão condenados e punidos por isso. É como se estivesse desprezando o único meio de salvação. É como não, né? É de fato um desprezo do único remédio que pode salvar e curar a sua alma. As Escrituras, irmãos, deixam claro que o estabelecimento de Cristo como juiz e a afirmação do juízo futuro não são opcionais na verdadeira pregação do Evangelho. Elas são absolutamente essenciais. Outro texto que nós podemos ver, Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Atos 10, 42, outro texto que mostra muito claramente isso. A relação da pregação do Evangelho com a realidade do fato de que Deus o constituiu como Jesus Cristo, como o juiz. Ele julgará as nações, sem exceção. E nos mandou pregar ao povo o Evangelho e testificar que ele, Cristo, é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então, irmãos, é essencial termos em mente, nós que gostamos, que entendemos a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho, que toda vez que nós compartilharmos o Evangelho com alguém, não devemos esquecer que faz parte da mensagem do Evangelho o juízo, o dia do grande acerto de contas, né, como a gente gosta de dizer. Que quem julgará será Jesus Cristo, todo aquele que rejeitar a oferta gratuita da salvação, o único remédio que pode curar o nosso pecado, Jesus Cristo e esse crucificado, certamente
receberão a justa punição pelos seus pecados. Oi, fale, irmã. Psicologia, né? Oriente a pessoa, converse, ouça, sem julgamento. Sem julgamento. Isso é a grande recomendação. Sem julgamento. Pois é. Psicologia, né? Ninguém pode mostrar o erro de ninguém, né? E dizer que a pessoa é culpada e precisa se arrepender, né? Pois é. Isso é uma das razões, né? Que irá contribuir, consequentemente, para um futuro próximo, eu acredito, para perseguições ferrenhas contra o Evangelho, contra a igreja que prega um fiel Evangelho, né? Porque eles vão alegar que a pessoa não pode apontar o erro, condenar ninguém, né? Evidentemente, não pode condenar, mas pode dizer que se a pessoa não se arrepender, ela será condenada de acordo com o Evangelho, não existe. Né? E os pecados devem ser abandonados, devem se arrepender, devem se voltar para Cristo, porque somente nele encontra o perdão dos pecados. Então imagina a atualidade hoje, na época lá dos apóstolos, quando ele veio lá o primeiro sermão de Pedro, né? Em Atos 2, Atos 3, Atos 4. Se você prestar atenção já, ele mostra o pecado daquele povo. Ele diz assim, ó, vocês mataram. Vê que a acusação ousada, né? Vocês mataram o príncipe da vida. Vocês crucificaram. Vocês que mataram ele. Então veja. E aí quando chega no versículo 37, né, o povo faz... compungindo-se em seus corações, irmãos israelitas, então o que faremos nós? Arrependa-se. Arrependa-se. Então a pregação de Pedro é muito ousada, né? E é a pregação do Evangelho. É uma clara demonstração de um amor verdadeiro pelo próximo. Né? A gente tem que falar a verdade. Ó, irmão, se você puder expressar o seu amor pelo próximo, de uma melhor maneira, fala a verdade a ele. Não oculte a verdade. Fale a verdade. Isso é a pregação do Evangelho, é falar a verdade ao povo. Isso é a maior demonstração de amor que alguém pode demonstrar para o outro. É de falar a verdade e mostrar a sua real condição diante de Deus e dizer, olha, aqui é o caminho, vem para cá, seja salvo, creia em Jesus Cristo. E isso não pode ser feito sem primeiro mostrar o pecado do homem. A gente não pode dar a boa notícia nem sem que antes dê a má notícia, a condição do homem diante de Deus. Então, irmãos, tem uma ligação estreita do julgamento vindouro com o Evangelho de Jesus Cristo. E é necessário que a gente anuncie isso. O juiz divino, ele é divinamente escolhido, o juiz que irá julgar as nações. Sempre vai ver que é o próprio Jesus Cristo. Irmãos, também é importante entender que Cristo assumiu o ofício de juiz por determinação divina. Foi o Pai quem o designou para isso. Foi a vontade e a soberana determinação do Pai que o mundo fosse julgado em perfeita justiça por meio de seu Filho Jesus Cristo. Esse é outro exemplo de como Deus Pai sempre se relacionou com o universo através da mediação do Filho. O Pai criou o universo através do Filho, ele governa o universo através do Filho e um dia julgará toda a humanidade através do Filho. Então veja que Deus, o Pai, tudo que ele fez, ele sempre fez por intermediação do Verbo, da palavra, do Filho eterno de Deus, que um dia se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. A criação é um exemplo do Pai e do Filho, né? Pois é. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E nós, os crentes, né, os santos, co-herdeiros de Cristo. Vê que coisa. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Tudo que é dele é nosso. Vê que coisa. É o nosso irmão mais velho, né? Jesus, o nosso irmão mais velho. E por nós conquistou todas as coisas. Nos garantindo, né? Então esse juiz, irmãos, ele é divinamente escolhido pelo Pai.
O Pai criou o universo através do Filho, ele governa o universo através do Filho, e um dia julgará toda a humanidade através do Filho. Isso podemos ver muito claramente, primeiramente em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo escrevendo a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Pela sua manifestação, seu segundo retorno, né? Sua segunda vinda, e pelo seu reino. A expressão vivos e mortos abrange toda a humanidade. Como Cristo é o Senhor dos vivos e mortos, conforme Romanos 14, 9, ele também é seu juiz. Nem mesmo a morte permite uma fuga de sua soberania e sentença. Nem mesmo a morte pode fazer com que uma pessoa, seja ela qualquer, fuja da soberania e da sentença que de uma vez por todas será dada pelo juiz divino, Jesus Cristo, naquele último dia. Em João capítulo 5, versículo 22 ao 27, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então o Pai confiou o julgamento ao Filho. O Pai entregou, deu a ele autoridade para julgar. Jesus não está negando, irmãos, que o Pai também julga. Ele está explicando que ele faz isso através dele, do Filho. Conforme Romanos 2,16, que nós já lemos. O Pai deu ao Filho poder e autoridade para julgar toda a humanidade. Essa grande honra concedida ao Filho é uma demonstração da sua divindade e uma razão para termos cuidado e dar ao Filho a honra que é devida ao Pai. Também ao Pai, né? De acordo com o verso 23, o Pai não apenas julga através do Filho, mas também a humanidade honra ao Pai ao honrar o Filho que ele designou como juiz. Como é que nós honramos ao Pai? Honrando o Filho. E todas as coisas é feita por intermediação do Filho. Tudo que o Pai faz, faz por intermediação do Filho. Então, tanto o Pai julga, quanto o Filho julga. Como é que o Pai julga? Por intermédio do julgamento do Filho. Como é que honramos o Pai? Honrando o Filho. O Pai também é honrado. Então esse texto está muito claro. Que o Pai lhe deu autoridade para julgar. Ele confiou todo o julgamento ao Filho. Encontramos ainda, irmão, outra passagem poderosa. Outra passagem poderosíssima. Mostra a respeito da determinação divina de Cristo como juiz de todos os homens, em Atos 17:31, como nós lemos. Texto base, né? Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus estabeleceu soberanamente um dia em que toda a humanidade será julgada. E a história humana está correndo em direção a este dia. A história da humanidade está correndo,
está discursando para o dia do julgamento. Não tem como fugir disso. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar. Esse julgamento não será arbitrário ou injusto, mas será marcado pela perfeita justiça. Deus não apenas nomeou um dia de juízo, mas também nomeou o homem por meio de quem ele julgará. Jesus Cristo. Esse homem é seu filho. A ressurreição e a ascensão de Jesus de Nazaré é a prova e validação que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Supremo e o juiz de toda a criação. Lá o texto de Apocalipse 20, né, a gente tem uma ideia de como acontecerá isso. O dia do juízo final. Quer dizer que os céus e a terra passaram. E a gente repentinamente é colocado diante do trono do julgamento de Deus. E multidões serão julgados, os livros serão abertos. Cristo, sentado em seu trono, o trono de Davi, de onde ele reina, ele julgará as nações. E eles dirão, aqueles que estarão à sua direita, vinde bendito do meu Pai, e herdarás o reino que lhes está prometido desde antes da fundação do mundo, está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, ele vai dizendo, né? E a mesma coisa, eles dirão que estará à sua esquerda o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso e não me visitaste. Ele vai dizendo. Estava nu e não me cobriste. Isso acontecerá, irmão. O diabo e os anjos caídos, eles vão passar por o diabo não é que tem a chave. Como? O diabo não é ele que tem a chave do inferno. Não é. Ele vai ser julgado. Ele já está julgado, né? Já está julgado. Ele irá sofrer igualmente, né? No caso, né? Porque o inferno não é o reino de Satanás, né? A pessoa tem muito essa ideia, né? De que quem irão para o inferno será atormentado pelo diabo, né? É lá um serzinho com chifre, um rabo, um tridente, furando o pessoal. Mas não é isso. Na verdade, ele será atormentado também. O diabo, o inferno não é o reino de Satanás. O inferno é governado e liderado pelo próprio Deus. O inferno é o inferno de Deus. E é ali onde ele irá punir o diabo, Satanás, seus anjos e todos os incrédulos que rejeitaram a oferta graciosa da salvação por meio do seu Filho. Exatamente. Mas o inferno é uma criação de Deus. Ele é governado e liderado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, como um lugar de punição eterna contra todos os ímpios, todos os incrédulos. Agora, irmãos, esse juiz que foi divinamente designado pelo Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um juiz justo e onisciente. É necessário que seja assim. Ele é um juiz justo e onisciente. Para não cometer injustiça em seus julgamentos, Deus deve ser perfeitamente justo, sem qualquer falha moral, e onisciente, inteiramente consciente de todo e qualquer acontecimento. A palavra justo é traduzida da palavra hebraica e de um termo correspondente. Ambos os termos significam correção, exatidão ou excelência moral de Deus. Ou seja, o juiz que é Jesus Cristo, ele é um juiz justo, que irá julgar com reta justiça. Revela a sua excelência moral, a sua exatidão em seus julgamentos. De acordo com as Escrituras,
Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma maneira perfeitamente coerente com sua natureza. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de transgressão. No dia em que Deus julgar todos os homens por meio de seu Filho Jesus Cristo, até mesmo os condenados irão inclinar suas cabeças e declarar que seu julgamento está correto. Pense nisso. O julgamento dele é tão reto, tão justo, tão coerente com a sua natureza, que até mesmo aqueles que serão condenados irá dizer amém para a sentença recebida. Imagine. Você será condenado. Você irá para o inferno. Por isso, e vai dizer todos os pecados do cara. De modo que quando a sentença for dada, o condenado simplesmente baixará a cabeça e dirá: isso é justo. Isso é justo. Eu mereço essa sentença. Mereço essa sentença. Então veja que juízo reto, né? Porque está de acordo com a sua natureza justa, a sua excelência moral. De modo que até os condenados irão inclinar suas cabeças e declarar que o julgamento está correto. Agora, ele não é somente justo, ele também é onisciente. A palavra onisciente vem de uma palavra latina, uma palavra composta, né? Todas, saber. E se refere ao atributo de possuir todo o conhecimento. Deus possui um conhecimento perfeito de todas as coisas do passado, presente e futuro. E ele possui esse conhecimento imediatamente, sem esforço, simultânea e exaustivamente. Não há nada oculto a ele. Nunca existirá a menos diferença entre o conhecimento dele e o que realmente é. Ele não apenas conhece todos os fatos, mas também interpreta cada um deles com perfeita sabedoria. No grande dia do juízo, Cristo julgará cada homem de acordo com seu perfeito conhecimento sobre todos os fatos. Nenhum pecado será escondido ou esquecido. Toda criatura, todo ato e todo pensamento sempre está diante dele como um livro aberto. Um livro aberto. Então imagine isso, irmão. Isso aqui a nossa mente não consegue acompanhar. Veja, quando um criminoso ele é julgado por um juiz terreno, né, há toda uma investigação prévia para chegar às conclusões finais. Como aconteceu, por que aconteceu, quem é o autor, quem é o culpado, por que foi feito isso, qual a arma do crime, vai toda uma investigação e certamente eles ainda não alcançaram exaustivamente a razão daquele crime. Sempre há algo que foge, que falta. E muitas vezes são julgamentos injustos, incoerentes. Mas o de Cristo não será assim, por uma razão muito simples. Ele é onisciente. Ele sabe, ele conhece, ele vê todas as coisas, simultaneamente e exaustivamente, de modo que nada está oculto diante da sua presença. Todas as coisas é feita como se fosse um livro aberto diante dele. Então veja, ele sabe de todas as palavras dos homens, todas as coisas estarão diante de Deus, aberta. Está diante de Deus, está diante do juiz justo, Jesus Cristo, aberto como um livro, de modo que nada está oculto diante dele. E aí vemos aqui vários textos que mostram que ele é justo. Atos 3:14. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. Isso é Pedro pregando, né? Vocês negaram o santo e aquele que é justo, e pediu que fosse liberto um homicida. Está se referindo a Barrabás. Então mostra aqui claramente que ele é justo, santo. 2 Timóteo 4:8.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então aqui Paulo usa um termo referindo-se a Cristo como sendo um reto juiz. Atos 17:31, como nós vimos, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui Lucas, usa o termo com justiça, é um julgamento com justiça. E aqui podemos ver também outros textos que falam sobre a sua onisciência, e aqui nós encerraremos. Mas para que o julgamento de Cristo seja perfeitamente justo, ele deve ser justo e onisciente. Ele deve possuir um conhecimento perfeito dos fatos da vida de cada homem. Cristo possui um conhecimento suficiente para julgar todos os homens com perfeita justiça. Claro, Apocalipse 2:23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Cristo é aquele que o quê? Sonda as mentes, os pensamentos, os corações, as intenções dos homens. Não pense você que você está oculto naquilo que você pensa, naquilo que você intenciona, naquilo que você deseja, ou para você ou para o próximo. Cristo, ele sonda as mentes e os corações. 1 Coríntios 4, versículo 4 e 5. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cristo manifestará, trará à tona os desígnios dos corações dos homens. Eu gosto de Paul Washer que ele fala o seguinte, quando ele está falando da depravação do homem, ele diz, se eu conseguisse pegar o seu coração, seus pensamentos, as suas intenções, os seus desejos, aquilo que passa no seu coração, na sua alma, na sua mente, e pudesse expor aqui, em uma grande tela, certamente você sairia daqui na carreira, correndo de vergonha, e nunca mais voltaria a esse lugar. Imagina os pensamentos que passam na nossa mente, os desejos do nosso coração, as intenções, as vontades, os sentimentos. Para os homens está oculto, mas Cristo está vendo tudo. E naquele grande dia, ele trará à tona esses pensamentos. Ele trará à tona esses desejos. Ele trará à tona essas intenções e nos julgará de acordo com elas. Porque ele tem todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Não apenas com as ações externas, mas aquilo que passa pelo nosso ser. Mas também manifestará os desígnios dos corações. Certamente é uma verdade, né? Se a gente pegar o nosso coração, pudesse colocar aqui numa grande tela, a gente sairia daqui na carreira com vergonha. É coisas que surgem no nosso coração repentinamente assim, que a gente fica simplesmente estarrecido e envergonhado. Não tem como fugir de Deus. Seu julgamento, irmão, será perfeito e exato. Para terminar, Romanos 2,16, como nós já lemos. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Em conformidade com o meu evangelho. Deus julgará os homens por intermédio de Cristo e ele julgará até os segredos dos homens. Veja, a gente se engana, irmãos, em achar que a gente faz alguma coisa errada, escondido, melhor dizendo. É uma tolice a gente achar que pode fugir dos olhos daquele que tudo vê.
É uma tolice achar que podemos ocultar ou esconder nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas intenções, tanto em relação a si mesmo como em relação ao próximo. Pelo simples fato que ninguém pode nos sondar, né? Ninguém pode nos conhecer intimamente. Mas Deus conhece, Cristo ele está vendo. Então é tolice nossa achar que podemos esconder alguma coisa de alguém. Podemos esconder essas coisas de toda a humanidade, mas não de Deus, mas não de Cristo. E até mesmo naquele grande dia, ele julgará os segredos nossos, trará à tona os nossos pensamentos, nossas intenções, porque ele é aquele que sonda a mente e os corações de cada um de nós. Então, irmãos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele é o juiz, designado pelo Deus o Pai para julgar toda a humanidade, sem exceção. Todos que aqui estão um dia estará diante desse trono. Todos. Todos os ricos, poderosos, reis, pobres, brancos, negros, não importa. Famosos e desconhecidos. Todos estarão diante do trono da majestade do juiz de toda a terra. E serão julgados com justiça. Será julgado até mesmo as intenções do coração e dos pensamentos. Fala, Valdir. Os insensatos, né? No coração dele, não há Deus, né? É. Mas esse Deus terá. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14, Salmo 53. Né? Amém, irmãos?